Bom dia, meus lindos, minhas lindas, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, faz tempo que eu não abro aqui, né, um videozinho pra vocês, mas enfim. Hoje eu tô a fim de fazer um videozinho especialzinho, falar um pouco mais sobre o meu pensamento de forma geral e analisar um pouquinho sobre a RRQ, a Brasil, né, a Akira, contra o jogo da OT, que foi o pessoal do Egito. No caso, vamos só por enquanto esse primeiro jogo, se der eu faço a série inteira, né, no caso, se der não, dá pra fazer, mas eu vou pensar ainda quando que eu vou fazer. Vamos lá. De uma forma geral, o Brasil acabou aí surpreendendo um pouco, né? No caso, nessa questão de Mundial. Né? Lembrando que a gente está no quarto Mundial, né? Foi o quarto Mundial no caso. Nós tivemos como grande campeã a Echo, dando 4-0 na Blacklist. Lembrando que na temporada do M3 a Blacklist eu acho que deu 4-0 na Onic, se eu não me engano, depois a gente vai dar uma olhada. Mas a RQ acabou ficando em sétimo, oitavo lugar aqui, né, embaixo da Incêndio, mas enfim, a pontuação mesma ficou com a base dos 30 mil doletas, esses 30 mil doletas no caso, né, aí são as posições de, pela colocação da gente que tinha ganhado. Nesse M4 a gente esperava no mínimo ter ficado em quinto sexto, aqui. Seria ótimo quinto sexto, ou então pelo menos né, um quartinho lugar. O sonho era alto, mas acabou não dando certo. Pra quem não vê aí também, a gente também teve a grande característica do Luiz, que foi aí como a estrela do dia, né, do Group Stage, no caso do dia 2, ele teve aí a grande presença sobre isso. Dentre todos os times que acabaram aí jogando e tal, a gente acabou realmente sendo um dos os primeiros do Grupo D. A gente acabou perdendo só um jogo pra S11 da Argentina, inclusive. A gente perdeu pro Brasil, né? O Brasil perdeu pro Brasil, então não tem problema. Lembrando que a secretária estava lá do outro lado. E essa aqui foi praticamente a fase inteira que nós tivemos aí dentre todos os grupos que aconteceram. Né? Vou até pegar a canetinha aqui pra ficar mais tranquilo. A RRQ acabou vencendo lá na fase de grupos de 2-1, então eles acabaram ficando aqui embaixo, enfrentando a Blacklist logo de cara. Esse foi um jogo muito disputado e a gente conseguiu tirar um jogo, e isso eu acho que deu uma esperança muito maior pro Brasil continuar em frente. Só que não foi o que aconteceu. Acabou de tudo isso, a gente acabou descendo e enfrentou quem ganhou da Malvinas, que foi uma surpresa na realidade o time do Egito ter batido de 2-0 na Malvinas, não deram nem chance para eles. E acabaram voltando para casa mais cedo. Daqui, a gente tivemos dois jogos e aí a gente enfrentou a The Valley, que depois da gente ter feito lá em cima, né? Lembra daquele 2-1 que eu tinha te falado? Então, uma dessas séries de jogos foi contra a The Valley e a gente acabou garantindo, né? As séries não, né? Daquele é melhor de um, no caso. E essa melhor de um a gente acabou vencendo. Só que esse 3-1 aqui. Opa, o que tá tão baixinho aqui? Oxi, do nada ficou fininho isso aqui? Gostei não. É, ficou fino, gente. Ah, acho que é isso aqui, ó. Agora sim. Mas acabamos ficando um pouquinho insatisfeitos porque acabou perdendo pra The Valley de um 3-1, um jogo aí que depois a gente acabou vendo aí o resultado com os meninos, né? Eles acabaram citando realmente o que incomodou eles no campeonato e tal. Mas era algo que a gente esperava um pouquinho mais deles, ainda mais vendo que eles acabaram ganhando, né, de um ponto, pelo menos uma série da melhor de um, lá na fase de grupos. A gente sabe que é um pouquinho diferente, fase de grupos não é um pessoal onde mostra literalmente todas as suas cartadas, né? O pessoal literalmente joga ali pra uma ocupação, depois que consegue essa ocupação, não tem problema, eles acabarem perdendo ali, tanto que ficou empatado com a Team Hack aí, no caso, o Brasil. Beleza? Beleza. De outros campeonatos que vieram sobre mundiais, a gente vê aqui que temos aqui como os campeões a Blacklist, a EVOS, a Brain e a Echo, né? A Echo no M1, Brain no M2, a EVOS na M3 e o M4 aqui com uma Blacklist não. Tá errado isso aqui, né? Era pra ser a Echo. Ah, não, tá aqui, tá certo. Desculpa. É que a Blacklist, no caso, foi o M3, no caso. A EVOS foi o M1, se não me engano, a Brain o M2, aí sim o Blacklist o M3 e a Echo no M4. Agora sim, tô louco. Como segundo lugares, né? RQ pegando aí várias medalhas de segundo lugar, né? Direto acontecendo isso com eles, mas enfim. Tá aqui a lista deles no caso, 100% nas séries, tá bom? Eles ganharam a EVOS na época. De certa forma, eu achei aqui a tabelinha do Brasil, mas a gente vê que tem aqui a aparição da DreamHack, também na telinha, né? Deixa eu ver aqui, cadê o overview? Que eu queria ver na realidade. Eram as ocupações do Brasil em todos esses mundiais. Acho que é aqui, ó. Sexto lugar no M1, sétimo lugar no M2, décimo segundo no M3 e sexto lugar no M4. A gente acabou retrocedendo um pouco, mas ainda assim é uma teoria da evolução, né? Se a gente fosse pegar ali realmente uma tabela, o Brasil tava aqui, aí ele foi para sexto lugar, subiu um pouquinho, né? Pegou a sétima colocação, acabou descendo. Aí foi para décimo segundo, caiu para cá, e aí voltou para 6 aqui. Essa grande escala que a gente vê aqui, ó,
parecendo que eu tô falando de finanças até, mas isso aqui realmente é uma grande evolução que veio do Brasil, tá? Lembrando que não, o sétimo tava aqui, né? Então, isso aqui é uma grande subida, então a gente deu uma grande virada na vida, fora o grande desempenho dentre outros jogos que aconteceram com o nosso Brasil, né? Que a gente conseguiu tirar jogos aí de blacklist, de The Valley, etc. até mesmo, que foi algo surpreendente, inclusive da The Hack. Então, é algo muito a mais. Isso que eu tô falando a partir de tudo é porque eu não sei qual vai ser o grande futuro. Opa, peraí. Como vai ser o grande futuro da RRQ? Como um cara que, entre aspas, trabalhou um pouquinho pra China, eu sei que os caras lá são muito, 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 tipo, focados. Os caras lá não aceitam, né? Tipo, pra eles tudo tem que ser certo e tal. Então eu não sei como vai ser o futuro da RRQ Akira, porque eles são muito rígidos. Eu não sei se os meninos estão vindo pra cá já com o pensamento de que eles não vão ser mais RRQ Akira. Se a China não tá afim mais de investir. Entende? A gente está num evento positivo em que de repente aconteça que uma Todak venha para o Brasil como patrocínio, de repente uma Blacklist nem tanto, mas ainda assim, sei lá, uma RSG, entende? Com esses pensamentos de que, tipo assim, pô, o Brasil tem potencial e a gente pode investir. Né? Mas dependendo do que eles acharam sobre a atuação da RRQ aqui nesse campeonato, eu não sei se eles ainda vão ter ainda essa capacidade de querer, no caso, continuar com esse patrocínio. A gente espera muito que isso dê certo, porque cada vez que a gente tem esse olhar a mais, tipo, sobre o nosso time, sobre esse Brasil, mais coisas boas virão para o nosso cenário competitivo e também para ocupações de vagas de trabalhos, etc. Como tem eu, Cris, o Holly, né, o Rico, Carlinha, Diana, talvez o Puba também, tá tudo tudo no mesmo barco. Então, quanto mais dessas oportunidades tiverem, melhor a gente fica, né, sobre isso, mais calmos, né, mais menos reflexivos, por assim dizer. Mas, vamos lá. Enfim, family, enfim. Vamos diretamente ao jogo que deu aí uma grande esperança para o nosso Brasil e conseguiu aí a ocupação de sexto lugar na tabela, né? Sexto, sétimo, como deu sexto, né? Foi a OT, que é do time do Egito, contra o nosso Brasil, que eu até fiz live e tal, tirei um pouquinho de sarro, né? Mas vocês sabem como é que é. Deixa eu ver se consigo deixar aqui no meio. Vamos lá. Vocês estão escutando de boa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá escutando bem baixinho comparado à minha voz, mas acho que é o termo. Quem tem que gostar de falar que sou eu, né? Deixa eu fazer aqui. Bora que bora é draft! Agora sim, aceleradíssimo, família. Vamos lá. Vamos ver de coisas naturais que acontecem aqui. Nesse Mundial, muita coisa nova aconteceu por conta da besta veloz, etc., que foi uma itemização nova que acabou aí realmente se encaixando para os atiradores, mas a grande força dentre alguns tanques como o Glu, que apareceu também, né, ainda idas e vindas de Grok que apareciam na mesma frequência, né, e aí tiveram aqueles lutadores que também tiveram um grande destaque, como o Lapu Lapu, o Terizla e até mesmo a Benedetta. Né, eles que faziam ali uma ou duas itemizações, no caso, que faziam isso ficarem muito fortes, depois eles faziam a base de tanque, ou então faziam full tanque e conseguiam destruir da mesma forma. A OT, no caso, nesse primeiro draft deixou uma coisa muito importante aberta, que foi a 1-1. E o Gusta, pra quem não conhece, é literalmente o top 1 1-1 do Brasil, se não sei lá do mundo, né? O cara joga muito e o cara é realmente muito forte. Vamos dar uma analisada de forma geral nesses três primeiros picks, no caso. Odeio essa coisa do YouTube aqui, mas vamos lá. Nesse caso, foram Fanny, Franco e a Carrie, do lado do Brasil, da RK Akira, enquanto do outro lado a gente veja uma situação como Glu, Benedetta e a Joy. Nesse caso aqui, a Joy já está sendo banida naturalmente, porque ela já é um metaban, como vocês gostam de falar. Benedetta, no caso, acabou virando um metaban por conta da atuação dos jogadores, né, com ela. Né, ainda mais o Tekashi, que jogou muito bem na fase de grupos e foi um dos grandes destaques até mesmo sobre MVP e etc. Então isso aqui não podia passar de qualquer jeito. E o Glu, que acaba sendo realmente o cara que, se não é banido, ele é picado de qualquer forma. Então ele tá ali para aparecer. Do outro lado, a Fanny, realmente deixam ela como segurança de quarto a quinto pick. Realmente tiveram poucos jogadores que realmente impressionaram com a Fanny durante esse Mundial, mas quando a pegaram, realmente fizeram diferença. E lembrando, tiveram diversos jogos aí que acabaram sendo vencidos sobre backdoor. E a Fanny facilmente consegue fazer isso, assim como o Ling. Tá? Fanny, Ling e Hayabusa são esses carries na selva que conseguem fazer papel de split e tem um potencial muito grande aí de fazer essas capacidades aí na partida, inclusive sob proxy. De outro lado, Franco. Pra quem não sabe, Franco naturalmente não é realmente um grande counter brasileiro, etc. Mas o pessoal de fora costuma usar bastante. Culturalmente, eu digo. Né? Como aqui no Brasil, sei lá, eu posso dizer que. Né, tô só fazendo uma hipotética, né? Tipo, no Brasil o pessoal gosta muito de jogar de Leslie.
lá fora a galera gosta muito de jogar de Franco, né? Tô falando, tipo, Malásia, Indonésia. É tipo, sei lá, no Peru a galera gosta muito de jogar de Sicilian. Isso é natural, isso eu sei de verdade, porque eu estudei, né? Entendeu? Entendeu? Tipo, isso é uma base, tipo, Hypercarry no mid, tá ligado? Entendeu? Essas situações, mago com grande potencial de scale. Lá fora é muito comum, lá, mas pra gente não é tanto. Então, a gente acaba se adaptando dessas formas, por isso que o Franco acabou sendo banido. E a carry, naturalmente, como qualquer outro, que é a The Carry, de efeito de contato, gold lane, etc., que tá muito forte por conta da besta veloz. Existem outros até mesmo, mas a carry é um dos poucos que ainda consegue se manter muito boa em trocas e trades, no caso de 1 a 2 itens aí, que ela consegue simplesmente ter uma boa atuação em early game, um troca cedo, né? E ainda assim tem um scale muito bom, né, no final, no meio, no final do jogo. Ok, vamos continuar. Daí acabou falando, mano, os caras entregou literalmente uma 1-1, pô. O que a gente vai fazer da vida? Voltaram com o Lapo, uma escolha bem interessante, e a Valentina. A Valentina, no caso, a gente ainda mantém ela com a mesma ideia de flexibilidade, como sempre teve, então ela consegue ser aí, apareceu na Selva, na Roaming, na MPL Brasil. Tivemos aí, no caso, ela no mid, naturalmente, mas realmente o pessoal tá usando mais ela focada um pouquinho na Selva. Mas eu acho que nesse caso a OT acabou inventando dela no mid mesmo. Até aí tudo bem, realmente uma volta bem interessante, mas aquilo. Entre a prioridade de uma Ivy e uma Valentina, a Ivy hoje em dia tá muito mais forte. A Ivy nesse campeonato fez muito mais estragos, se não me engano a gente pode até ver os... Quer ver? Deixa eu ver os números aqui, ó. Vai pegar a Ivy agora. A Valentina teve 27 bans, com 60% de win rate e 23 picks. 23, 27, 60. Deixa eu anotar aqui mais fácil. 23, 27... Oh, meu Deus do céu, como ser canhoto é horrível. 27, 60, vamos lá. E aí, já até o momento, vamos ver, né? Já tava bem um pouquinho à frente do campeonato. Vamos ver se ainda tava na mesma forma. Então a gente pode terminar esse campeonato. Vai, filhão! Eu posso pular, né? Mas eu tô com preguiça. Calma, gente. Eu quero pausar no momento certo. 25, 30, 66. Vamos lá. 25. Caraca, tá horrível minha letra, viu? 30, meu amigo, isso aqui é um 56. Eu podia trocar a cor também, né? Isso aqui é por cento. Nessa característica, deixa eu ver, amarelo tá mais legal, azul. Nossa, o Brasil tem todas as cores que eu tenho na minha palheta, né? Obviamente. Então eu vou ter que trabalhar sem elas. Tá. Vamos ver se o amarelinho funciona aqui. Vou continuar com o rosa, vai. Enfim, essa média ainda continua sendo muito melhor para a questão da Ivy. Ela foi muito mais picada, ou seja, a Ivy tem vantagem. No caso sobre banimentos, mais uma vez, ela tem muito mais foco. Apenas pela questão do win rate, que ela não, ela acaba perdendo, no caso, ela acaba decaindo. Mas quem ganha é a Valentina no caso da porcentagem. Obviamente que quanto mais jogos um herói tem, né, mostra mais a capacidade dele sobre win rate negativo ou positivo. Ainda mais porque, né, com a quantidade. Enfim. Isso acabou agregando muita coisa pro Brasil, porque eles vieram com essa Ivy, e a Ivy é muito importante, porque a Ivy, diferente de uma Valentina, a Ivy tem um bom posicionamento, a Ivy naturalmente tem uma grande força, né, por assim dizer, e ela não se expõe tanto quanto uma Valentina. Então, até mesmo, obviamente que a Valentina vai ter que se preocupar com as ultimates que ela acaba pegando, mas aquilo. Em algumas atualizações passadas, a Valentina não pode pegar a ultimate da 1-1 e usar ela direto sem antes estacar. Ou seja, a Valentina teria que estacar ali, no caso, as fraquezas, no caso, os pontos fracos dos adversários antes de poder ultar como a One faz. Então ela acaba perdendo esse potencial de ultimate logo de cara. De segunda, a ultimate do Fredrin. Ela teria que também, valorizando a mesma ideia da One sobre stacks, fazer a quantidade de stacks para o Fredrin fazer a mesma coisa, o que deixa até o momento ela sendo única e exclusivamente fraca para poder usar apenas a ultimate da Ivy e roubar a ultimate dela. Mas isso não deixa ela tão segura assim, porque a ultimate da Ivy também é um pouquinho menor, lembrando que ela teve um nerf. O que antes era, sei lá, esse tamanho de ultimate. Deixa eu pegar o amarelo. Né? Esse tamanho aqui de ultimate, né, no caso, virou, acho que se eu não me engano, essa proporção mais ou menos de ultimate. Né, um pouquinho maior, acho que. Pera aí. Acho que virou mais ou menos essa proporção aqui de ultimate. Deixa eu colocar mais um quadrado. Pronto, agora virou um quadrado. Vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto, virou um quadrado. Enfim, mais ou menos essa proporção aqui. Diminuiu bastante até, né? Por mais que sejam números pequenos, tipo um valor de 1 ou 2 valores de cada bloco de ultimate, mas ainda assim deixou ela um pouquinho, né, diferente do habitual.
Até lá, a primeira série aqui, Força do Brasil, veio muito boa, tinha uma ótima linha de frente com Fredrin, naturalmente, que a gente sabe que tá realmente sendo os destaques, né? Realmente aquele soldado que apareceu sendo tanque. Mas eles acabaram vindo com o Cloud. Cloud é uma ideia muito interessante, realmente, da mesma forma que a Carry, ele acaba escalando muito bem, tem as trocas no começo do jogo, ele é safe, por assim dizer, então ele pode crescer tranquilamente, né? Sobre a questão de dives, etc. Óbvio que às vezes ele consegue sair muito bem, né? Mas realmente a primeira sessão de picks sobre a nossa RRQ Akira foi muito melhor, muito superior. E lembrando, a gente tinha um Gusta que já estava nomeado como top 1 aí da 1-1. Lembrando também a vocês, a OT veio de um time que praticamente não perdeu. Vou explicar um pouquinho melhor, calma aí. Ufa, hidratem-se. As séries, no caso da OT, cadê aqui? Consigo ver? Occupitrons. Um nome muito legal, hein? Inclusive. Eles vieram de séries em que eles não perderam, tá? Eles fizeram aqui o. Eles vieram primeiro, no caso, na MPL MENA, que aconteceu em 2022. Deixa eu ver se tem o resto do campeonato aqui. Fortrons Sports virou Occupancy, no caso. Tem aqui as coisas. Perderam duas séries, praticamente. É isso? Não tô entendendo, peraí. Aqui, ó. Ganharam 2x1 série, 2x1 série, 3x1 série. Foi muito tranquilo esse jogo pra eles. Então eles vieram aí de vitórias consecutivas, séries muito fortes, e momentos pra eles ali que realmente não impactaram tanto quanto, né? E eles acabaram não tendo aquela experiência de derrota. Experiência de derrota, como eu falo, é uma experiência que você acaba crescendo mentalmente, espiritualmente e tal, pra você ter aí, no caso, as suas ações dentro do jogo. Perder em jogos é natural. Quando você perde e fica frustrado, é uma coisa, mas você perder e saber onde você errou é outra coisa. Times que você realmente só ganham não tem aquela capacidade do e se. Porque é muito difícil você prever um e se sobre times que ganham, quando você na realidade tem aquela preocupação a mais sobre, tipo assim, é um time que pode realmente perder e você vê, aqui é o ponto fraco do meu time, aqui que eu vou melhorar. Quando você trabalha no IC, você tem que pegar todas as possibilidades do mundo e tentar fazer no time. E isso aconteceu com a OT. Eu sinto que isso aconteceu com a OT. Porque eles não tinham aquela ideia a mais sobre aquela experiência, sobre o que a gente errou e o que a gente pode aprender com isso. Porque quando eles acabaram perdendo logo de cara, já era uma oportunidade que eles não podiam, entende? Porque aqui já era a fase de grupos, era literalmente eliminatória aqui. Então eles não podiam ver como eles aprenderam no jogo. Ainda mais lembrando que era uma melhor de 3, né? Obviamente. Mas eles acabaram tomando 2-0 logo de cara. O que foi bem triste pra eles. Kaja. Opa, já tinha acontecido até os banimentos aqui embaixo. Beleza. Depois desse fato, o que que acontece? Temos aqui banimentos em cima de Grok e do Show, né? Lembrando que Show, por causa do Luiz, obviamente. Ninguém tá usando fora o Show tanto assim, né? Pra ser realmente cogitado como banimento, é mais na volta. Né? Na segunda volta até mesmo, entende. E Grok, porque ainda assim, lembra que eu falei que os tanques vinham, idas e vindas de tanques, né? Assim como o Glue e o Grok, eles andam de mão juntas por causa disso. Então, mesma situação, acabaram sendo banidos aqui, naturalmente. E do outro lado, a gente sabe que tem a ideia do Ling e do Hayabusa, que são dois potenciais de split. Ou seja, já estava pensando na ideia de não tomar aquele backdoorzinho chato, porque ainda assim eles também tiraram a Funny nesse começo do jogo. Literalmente aquela trindade, como eu gosto de falar, né? Sempre a trindade. Do Ling, do Raya. Meu Deus, eu sou horrível escrevendo. E da Funny. Ambos aí, sobre questão de backdoor, não conseguiram aparecer porque foram banidos. Mas ainda assim, sobre isso aqui, o Lapu Lapu consegue fazer esse papel de split. Ele não tem tanta mobilidade, mas ele consegue fazer um papel bom de proxy, etc. Vamos ver o que acontece sobre esses picks e bans. A primeira volta, né, no caso, foi sobre esse Kaja pro time da OT. Occupancy Thrones, posso falar assim? Não tenho linguagem tão bom pra saber como é que eles do Egito falam, né, o termo certo. E vamos ver o que o Brasil vai escolher. Deixa eu pular, vai. Aí. E aqui a gente vê um Brasil completamente diferente. A gente trouxe o Zong e o Kufra. Desde as épocas de MPL, etc., a gente não via o Tekashi tanto assim como o Zong. Se não me engano, ele pegou até mesmo, mas não foram tantas frequências assim. Se não me engano, apareceu no MPL, eu não sei se o Tekashi pegou. Se pegaram, agora eu tô aqui desprevenido, eu não lembro disso. Mas o Luiz de Kufra é uma raridade praticamente. O Kufra apareceu porque o show foi banido. Isso já é óbvio que a gente citou aqui até mesmo, se não me engano. Porque senão deixavam ele de show completamente. E a ideia sobre o Luiz ter pego isso aqui é que dá muita mais clareza sobre questão de desengage. Geralmente o combo fácil de um Kaja é literalmente ele flechar pra frente de alguém, usar o ultimate e gastar a sua segunda, mais o flash ou qualquer outra coisa sobre mobilidade que ele consiga, no caso, né? Sei lá o que, pra conseguir
trazer esse alvo pro seu time. E com o Luiz do lado, sendo uma peça errada disso aqui, o Kaja não tem pressão de early game e esse aqui tem. Se ele tentar fazer um pick-off em alguém e o Luiz estiver do lado, esse aqui não consegue fazer absolutamente nada nessa questão e o Luiz consegue fazer o desengage. Tudo sobre esse pique de Kufra rodou o mapa muito bem nesse começo do jogo. Ainda mais porque pressão, quando a gente fala sobre pressão de early game, a gente tem esse carinha aqui e esse carinha aqui. São dois caras muito fortes para ficar rodeando o Rio por intensos minutos de jogo. E o Liu, no caso, acabou ficando sem a ideia dos assassinos para ele poder trabalhar, ao menos que, sei lá, ele quisesse pegar um Hanzo aqui, mas eu duvido que aconteceria também da mesma forma. Poderia, mas acabou não tendo essa ideia. Então ele teve que optar pela seleção, se não me engano, de soldado barra tanque. Do soldado ou tanque, no caso, que foi esse Akai. Isso é bom ou ruim? Quando você tem uma linha de frente poderosa e um mago até mesmo, isso é bem interessante. Mas lembrando que esse mago aqui acabou fazendo itemizações de tanque para poder sobreviver no jogo. No máximo, o que roamings como magos acabam fazendo é o tempo corrido. Só. De resto, eles acabam fechando o tanque, porque eles têm a prioridade. Essa dupla aqui não bate nem ferrando nessa dupla aqui. Isso aqui tem tanto controle de grupo e dano do que esses dois aqui têm. O máximo AK ele consegue até ter um dano, uma trocação interessante e tal, por conta da passiva dele. Só que o único problema é que isso aqui, nos levels iniciais, não tem trocas tão intensas e tão fortes quanto isso aqui no começo do jogo. Porque se eles pegarem o Kaja fora de posição, isso aqui amassa o Kaja tranquilamente. Se tiver a pressão de rota ainda sobre o mid, isso aqui, essa trindade aqui, ajuda muito mais do que a Valentina e esses dois aqui. Pode até ser que, adiante de controle de grupo de Valentina, até mesmo, né, questão de slow e redução de dano do Kaja e tal, e realmente o dano mais forte do Akai, isso aconteça, mas é muito mais provável que isso aqui tenha uma força muito maior do que vocês pensem. Ainda mais por questão de status no level 1, que é muito importante. Tá, vamos analisar de uma forma geral o que eu gosto de fazer, né? A 1-1 tem uma capacidade muito boa de ser split, até mesmo no momento de jogo. E ela consegue ser bem. Assim como eu falei do Cloud, eles conseguem ser safe. Né? Porque qualquer coisa ela só sai pulando e tá tudo bem. Né? O único problema é só o level inicial dela, até os levels iniciais no caso, que ela não tem ali a força da corrosão, que não consegue realmente ter aquela mobilidade a mais para ficar pulando o mapa inteiro. De outro lado, o Cloud tem ali o Dexter para conseguir fazer a troca, né? Então ele fica safe na sua movimentação. No caso, os dois se condizem como hyper carries, por assim dizer. Na verdade, o Cloud ainda assim mais como hyper carry, é só uma situação a mais que a ultimate dela faz ela ficar invulnerável, né? Se ela conseguir o reset aí sim, ela fica forte o suficiente, mas, né? Ainda assim, eu acho que o Cloud é muito mais forte do que ela, né? A gente acontece. King trouxe esse Fredrin como uma linha de frente pro seu time, muita força, muito controle de grupo e muito dano pra early game. Depois ele fica muito forte também sobre a questão de mid e late game, mas é só sobre a base de tancar, ele não tem tanto dano assim pra fazer trocação pra esse jogo. Segui no caso, mago de controle muito experiente, muito safe, secundário suporte, consegue fazer zoneamento sobre seus adversários, consegue aí trazer uma ultimate pra realmente causar ali mais zone ainda, mais dano no caso, então é bem interessante. Tekashi fez a trocação certa, né? Podia ter pegado talvez um Terizla até mesmo, né? Mas ele game contra o Lapo é um pouquinho diferente, mas a gente já viu ele trazer, mas enfim, acho que outra opção até mesmo, mas é interessante por conta de reposicionar os adversários. Naturalmente, a Valentina se pega a ultimate do Yuzong. Oh, tá difícil aqui, peraí. Do Yuzong. Ela não consegue ter a mesma capacidade ofensiva ou defensiva. Ela pode pegar essa ultimate pra tentar parar a idas e vindas da Ivy, ainda mais porque isso aqui foi um pick realizado pra que eles não peguem, tá? Eles trouxeram a Ivy, eles não foram ali, vieram e trouxeram lá pro Lapo, mas eles podiam ter trazido, no caso, oh, desculpa. Foi o primeiro pick, no caso, sobre o Maman. Eles voltaram com o Lapo e Valentina, e aí eles trouxeram como terceiro pick a Ivy. E já como eu não sei se eles teriam bolas, né, no caso, pra realmente trazer um Yuzong em outra rota, né? Ao menos que ela trouxessem um Lapo como selva, mas eu acho que não seria uma boa opção, no caso. E aí eles realmente vieram aqui e pegaram o Tekashi pra eles, pra garantir pra que pelo menos isso aqui não tenha problema. Naturalmente no jogo. E a Valentina, se pegar, ela não tem toda a força e a regeneração que tem na passiva do Yuzong pra realmente usar. E outras formas, desengage, engage, toda a participação de pressão de early game fica com o Luiz nessa rotação. De outro lado, eles trouxeram uma força muito boa sobre desengage, né?
com o Akai, até mesmo sobre Engage, a participação de linha de frente dele também que é muito boa, muito interessante, sobre controle de grupo, ainda mais depois do level 4. Do outro lado a gente tem também o Kaja, que é muito forte sobre sessão de pick-off e realmente sobre controle de redução de dano sobre a partida, né, de ofensiva, né, do outro lado, mas ainda assim não é tão poderoso quanto o Kufra. Tivemos um Hyper Carry em condição disso, mas realmente ele precisa de tempo, né, de força, de itemização, e depois ele precisa fazer os stacks antes de entrar na luta. Isso aqui ainda continua sendo muito bom. Lapo com uma boa força de game e pressão de jogo, também sobre controle de grupo. A questão do controle de grupo também é muito boa para teamfights, e ele também consegue fazer proxy split muito bem. Contra o Tekashi aqui nem tanto, porque se ele tentar fazer trocas longas, obviamente que o Yuzong consegue fazer muito mais do que ele, mas enfim, ele acaba chegando bem mais rápido nos lugares pelos dash que ele tem. E a questão da Valentina, de ser aí bem ofensiva para teamfight, tem um scale muito bom sobre XP por conta da passiva, e a natureza dela que, como a gente já sabe, né, tem aquelas questões sobre teamfight, ela rouba o ultimate dos seus adversários e tal, e ainda assim ela consegue ter aí aquele vampirismo a mais, né, aquela regeneração, o que é muito bom. Mas, comparado aqui realmente o time brasileiro estava muito forte. Mas vamos direto pro jogo. Deixa eu só realmente, vamos ver como é que tá o Luizão aí com esse Kufra. Fazer o smooth aqui. Olha aí, rapaziada, o Luizão aí bem tranquilo, o Gusta concentrado, o Gusta que tá com e vamos lá. confortável, né, Xangão? Sem dúvidas nenhuma, é uma região de conforto pra ele, o One ele adora jogar. O One e Beatrix são dois heróis que o One maravilhoso, Gustinha, velho. Isso aqui foi muito bonito, velho. Lembrando pra galera que chegou agora caiu de paraquedas, é mata-mata, é uma série MDTs, quem perder vai embora, quem ganhar entra no top 8 e enfrenta a The Valley na próxima fase. Então é jogo importante, jogo que a gente era pra gente ter laçado a The Valley, velho. Ai, Mobazene. Sim, impor o nosso confronto do início ao fim, olha. Concordo, Xangão, vamos ali, bem tranquilo, mas vamos com confiança, porque é Brasil. A gente vê aí a animação da torcida, eu quero ver ser animado em casa também. Fofos demais, né? Eu achei muito bom, pelo menos o público da RRQ. Mais uma coisa. Eu esperava um pouco mais sobre a aparição dos meninos sobre a RRQ, porque vocês lembram o que aconteceu com o Luna? Né? O Luna acabou ganhando muita força e muitos fãs por conta da sua história de vida, etc., que vendeu bastante, né? No caso, o pessoal se comoveu, foi bom. E aí eu esperava que talvez isso também acontecesse com alguns meninos da RRQ. Eu não sei se todos eles tiveram a mesma atuação, não sei como é que funcionou lá, né? A gente não viu aquela sessão de entrevistas e tudo mais, que a gente achava bem bonitinho, né? Mas eu espero que isso tenha acontecido. Eu vi bastante dos números dele subindo no Instagram, né, sobre seguidores, o que é muito bom, sério, isso é muito bom. Mas vamos ver se realmente alguém surge como um novo Luna. Tá lá! Pausa. Não gosto. Não ligo. Pula. Problemas técnicos. Vamos lá. Opa. A partir de agora é emoção, a partir de agora Bora. É o T versus RRQ Akira. Bora que bora, meus queridos, dale que dale. Se não dale. Dá licença, chegou. Dá licença, que os moleque é brabo, os moleque vem naquele pique, é o bonde não teme. Colocação já aberta na midlane, sai em Luizão por ali pra cima. De sempre, né? Clear meio. Segui acabou tomando muita pressão. Usa o regen, Luiz tá aí também interessante aí. Vai dar uma curada, padrão. Detalhe, o pathing entre os dois foi mais ou menos o seguinte. O King só fez o buff vermelho, ou orange, como vocês querem chamar, e foi direto pro azul. Enquanto o Akai já tinha feito seu buff vermelho, já tinha feito a Ursa e tá partindo pro Blue agora. Essa rota deixa a vantagem aí do Akai, no caso, sobre essa pressão. E lembrando, o Gotinha já nasceu. O cara não quis, o Liu. O Liu não quis lutar por esse objetivo. O que acontece? Ele vai acabar ganhando um pouquinho de vantagem no XP pelos campos que ele acabou fazendo logo de cara. E vai ter a mesma celebração aqui dos levels, se eu não me engano. Né?
Vai ter a mesma ideia de levels. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver quem vai pegar o 4 primeiro. Um pouco mais rápida nas perninhas do Frederick. Eles têm um Akai pra ali já fazendo uma espécie de zoning, né? Estão de olho na 1-1, tentar pegar ela antes do level 4. O Gustavo Augusta tem que ficar esperto, Rolly. É, já tentou roubar por ali, né? Olha lá. Olha o level. Mais um pouquinho, level 4. Tekashi curou, né? Lembrando que o Tekashi acabou tomando do Brasil, né? No caso contra a Blacklist, se eu não me engano, boa parte dos jogos, com a rotação cedo no mid direto pra XP. Né, que geralmente ia lá, dava um controle de grupo e matava o pessoal de lá. Mas dessa vez aqui, pelo menos, regeneração de Uzong é muito forte, pô. No limite, com um pouco de sorte, eu diria, o Teca sobrevive. Sobreviveu demais, Xangão. Olha, o elástico do Luiz por ali já fez com que o Gado trocasse com o Dexter, né? E o Por enquanto, pressão de jogo normal. não tem nível 4, mas machuca por ali o Cláudio. Olha o Luizão. Bom flash. Detalhe. Geralmente uma ultimate importante como a do Akai demora aí uma base de 40, 30 segundos se não me engano, né? O jogo é rápido, não lembro agora qual é o tempo médio. Mas ele tentou fazer um pick-off, enquanto isso aqui, né, foram 2 minutos de flash aqui, pelo menos pela questão do Luiz. O problema é o seguinte, o flash do Luiz não é tão importante quanto a ultimate do Akai nessa luta que é a mais importante do jogo, pelo menos de sessão de game, que é a Turtle. Eles tentaram fazer isso e essa jogada foi um pouco estranha, porque o Gado já tinha gastado, no caso, o seu holograma de batalha. Né, eles já estavam meio que trocando, né, o Liu e o Luiz, no caso. Trocando meio intenso ali e tal, só que realmente não foi uma descoberta muito interessante, porque eu acho que ele não solaria. Eu acho, ponto de vista meu. Mas vamos ver. Vamos ver, se demorar um pouquinho pra fazer essa turtle aí, a ultimate dele volta. K já tem 4. Todos aqui tem 4. Uma ultimate aqui é uma diversidade muito interessante. TK já pegou um bom posicionamento na moita. Ok? Porque qualquer coisa, como a pressão da tartaruga já tá aqui, ele abre uma ultimate aqui, ó. Óbvio que não desse tamanho, mas ainda assim, já é uma coisa muito boa. O único problema é que o Hulk tá aqui do lado, ele pode já ir direto se ele der uma ultimate muito cedo. Então ele precisa guardar essa intensidade. Ou, desculpa, no caso. O Sengen tá aqui, né? Se ele vier pra cá. Se o Sengen daqui mesmo já conseguir uma ult, também já é interessante. Ele já tem a segurança dos seus aliados e o quadrado é praticamente o mesmo. Então ele já tá safe contra o Hulk. E só se o Maru vier aparecer numa coisa que tem questão um pouco mais suicida, né? Por assim dizer, mas o Luiz tá ali pra proteger e o King também, qualquer coisa com level 4. Né? Sob pressão, né? Na terceira habilidade. Vamos ver. Ok, nesse momento, a gente já viu um flash bem ofensivo do Kaja. O Kaja tava fora da moita, ele flashou. Nesse momento, eles estavam meio que recuados e parecia que eles não iam lutar sobre isso. Mas aí o Maru decidiu fazer uma jogada um pouquinho arriscada, com o pessoal do lado, né, posicionamento. Usa a ultimate em cima do King, ele toma bastante dano, no caso, o Sengen tá aqui do lado, o Luiz também está se preparando para dar um elástico. Na hora, o Tekashi também já gastou ultimate para querer parar um avanço dos 3 aqui no canto. Mas... Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. A pressão foi interessante porque a barrigada já deu logo de cara a presença de mapa aqui. Né? O Maru conseguiu dar um segundo puxão, teve aqui o caçar, mas acabou ficando com pouquíssima vida essa turtle. Isso aqui foi pecado, tá? E o Hulk nem apareceu, né? O Hulk e o Furry aqui, tipo, eles só estão observando aqui. Estão comendo pipoca, tá ligado? Não tá acontecendo nada. Essa pressão logo de cara é interessante porque lembra que o Akai tava tipo um level a mais, né, no caso, essa pressão toda de mapa, ele tá level 5 aqui no caso, por conta da turtle que ele acabou fazendo, enquanto o King tá level 4. Com essa morte ele acaba perdendo um pouco mais de tempo de jogo, vantagem, etc. Se não me engano o Buff agora vai fazer o King pegar o level 5, se não me engano. Ó, pegou o level 5, enquanto o Akai tá saindo da base agora para fazer seu buff vermelho. Essa rotação agora cedo foi muito forte. Deixa eu ver as otimizações aqui também. Logo de cara, essa presença, essa pressão de mapa que eles acabaram tendo sobre, né, no caso, sobre essa AUT que eu senti que tava assim, tipo, vamos fazer, mas não vamos fazer, vamos, não vamos, vamos, não vamos. No final, quando decidiu que ia, né, não teve aí a comunicação, no caso do mid, nem do XP, pra realmente fazer o jogo rodar. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui as coisas aqui, vamos lá. Enfim, o jogo continua da mesma frequência, o Sengen vai pra base do mid, o Sengen que teve não vou falar que teve um desempenho muito bom, ainda mais que ele era sempre focado durante os jogos.
Né? Realmente foi uma pena não ver o Segen como a gente vê aquela disposição, aquele 100% do Segen, mas ele é um bom jogador. Exatamente. Contra outros times aí realmente não intensificou tanto. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que a Besta Veloz é realmente uma itemização muito forte? Tá aqui pra vocês. A Besta Veloz, no caso, é uma itemização de 1000 de gold. Ela é muito forte por conta da presença que ela tem, né, de dano a mais adaptativo. Cada hit que você dá é um dano adaptativo a mais, etc. E a 1-1 funciona com efeito de contato. Então a Ultimate da 1-1 aplica efeito de contato, os ataques básicos convencionais dela também. Quando ela aplica um ataque básico na fraqueza, aumenta o dano adaptativo e ainda tem a questão do dano verdadeiro. Então tudo isso pra ela é muito forte com a Besta Veloz. Ok? De resto, vamos lá. Na base do mid, uma ótima bota, logo de cara, para controle de grupo no caso, contra, né, aquelas que eu sei que já sabe que vai enfrentar no caso. O Hulk, que já tem controle de grupo. Valentina, que já tem controle de grupo. Cláudio, nem tanto. Contra a supressão é meio complicado, né? Mas ainda assim, pra conseguir sair um flash da ultimate do Akai, ou até mesmo sobre a barrigada, né? Pra não tomar tanta pressão assim, ele já tem aí uma ideia muito boa pra ter essa bota. Do outro lado, Valentina nem bota tem, conseguiu fazer um pouquinho de regen de mana, o livrinho aqui e tal. Do outro lado, Tekashi. Uma bota boa, martelo de guerra, interessante. A martelo, né? No caso, esqueci o nome completo, mas martelo já garante bastante dano. Mais armadura pra fazer a bota, enfrentar ele diretamente, muito bom. E o alvo principal dele que vai ser esse Cloud, não vai ser a Valentina, tá? Pela mobilidade que ele pode gastar dele. Vamos ver o que mais. Do outro lado lá, com a mesma itemização, os dois estão bem even na realidade, né? Com só diferença de 40 de gold, no caso, dentre os dois. Ok. Cloud já tá com vampirismo, ok. Até com a adaga, mais a velocidade de ataque, no caso. Vai fazer Vai fazer o quê? Caçadora? Vai fazer caçadora logo de cara. Dentre o Selva, bota. Essência fervente. E vai fechar o capacete amaldiçoado logo de cara, tá? Essa é a força do King. Enquanto do outro lado, já tem a bota completa, né? Para redução do tempo de recarga. Lembrando, né? 1, 2, 3, 4, se quiser. 5 tempos. 5 contos de grupo diferente, então ele tinha que fazer essa bota logo de cara. E ainda assim ele não vai fazer aqui a mesma ideia do King, né? Vai fazer a essência fervente com esse cristal. E depois vai fazer o capacete amaldiçoado com a união dos dois. E do outro lado, não menos importante, temos uma bota diretamente para o Luiz. Rotação, mobilidade, mais um pouquinho de armadura para enfrentar diretamente aí a Kai, tá? E Tekashi, que são os principais alvos dele. Do outro lado, bota convencional. Temos aqui a armadura. Essa armadura já dá tempo de recarga para ele e pode servir para fazer de repente um domínio de gelo ou de cara, se não fizer aquela build de Casas Bahia, né? De qualquer coisa que apareça na minha tela e se tá barato eu compro. E mais armadura. Até agora o jogo tá bem tranquilo. Um jogo que tem aí diferença de 300 de gold? Não, 100 de gold, né? 100, 200 de gold, no caso, pra OT contra essa Turtle. Consigam fazer esse pull que é imenso, enquanto aí, né, o Luiz tá optando agora pra apoiar um pouquinho mais a 1-1. Vai ter que se virar sozinho, o Saiga vai ter que ficar protegido pra ali. Coitado do Maru. Olha o Maru. Vamos ver mais uma vez o que aconteceu sobre esse Maru. Exatamente. Quando você quer fazer um invade, não seja um Maru. O invade acontece quando se tem pressão sobre rotas. As pressões sobre as rotas acontecem quando você empurra uma wave para uma base adversária. Você empurra uma wave para uma torre, por assim dizer. Isso se chama pressão. Né? Pressão de mapa. Ou pressão de minions, ou pressão de wave. Né? E aí você consegue fazer invades mais tranquilos. O Maru acabou fazendo aqui muito dano no Segen e tal, ele viu que tá com pouca mana, falou assim, boy, vamos lá, né? Não é uma coisa ruim. Dá pra fazer esse tipo de coisa. Porém, dentre as outras rotas, a gente sabe que não tá even aqui embaixo. Essa rota aqui literalmente não tem wave. Não tem nem aliado dele pra aqui, pra saber a informação. E ainda assim, aquela suposição, né? Ele viu mais ou menos onde é que tava o King, sabe dele, mas não sabe onde tava o Luiz. E isso foi aí o grande pecado dele pra ter tomado esse pick-off aqui, né? Tipo, da própria movimentação dele. Ele não tinha sido visto aqui. O King tava fazendo a Ursa e o Red ao mesmo tempo. Daí ele acabou sendo literalmente spotado aqui. E olha a movimentação desses dois aqui, ó. Isso aqui é importante. Logo quando o K já foi mostrar, já teve informação. Teve toda a questão do combo. No caso, o Gusta acabou de fazer o Golden Crab. Tá? Quem lembra, tinha uma bolinha amarela aqui, ó. Ele fez o Golden Crab. E eles falaram, mano, olha esse maluco moscando aqui. Sem flash, porque usou o flash, lembra na Turtle? São 2 minutos. Lembra que usou o flash literalmente no King? Eles tinham informação que ele tava sem flash. O Segen não voltou base por conta da mana dele, ele acabou ficando por conta da wave que tava chegando. E aí apareceu o Luiz e o Gusta aqui ainda brincando.
E ele tomou o pick-off. Bem jogado o time da RQ aqui, aproveitando os desposicionamentos do time da UT. É, meu querido, você conhece o Maru? Qual Maru? Aquele que foi encontrado deitado no... Que medo. Ainda bem que eu confio que você não quer perder seu emprego. Óbvio. E por aqui o Hulk também tem medo, o Hulk também treme e recua por ali. Enfim, dessa aqui é um pouquinho óbvio também, né? Na mesma situação, eles já estavam trocando aqui e deu a informação no caso, né, do Walking Grass, que o King tava subindo. Então, normal. Aqui, jogada tranquila. Teve que recuar mesmo, teve que respeitar. Vai fazer o Golden Quarry tranquilo. Vamos ver. Emblema. Faz tempo que eu não falo sobre emblemas, né? Emblemas de uma forma geral. Pra fechar a itemização mais rápido, lembrando, né? Secundário suporte faz isso. Da Valentina ainda esperava mais que ela fizesse um pouco mais de pressão inicial, né? Ainda mais que o boneco dela é literalmente fazer pressão inicial, né? No early game. Então, eu pensava sobre outros, mas ok. Colheita, padrão, né? Regeneração, ambos os lados, os dois podem fazer, então tá bom. No caso, esse aqui não é... Esse aqui é o terceiro, no caso. Esse aqui diminui a velocidade de ataque do adversário. Acho que esse aqui é o ponto fraco, não? Se eu não me engano, é o ponto fraco. Vou até dar uma olhada aqui. Eu vou abrir. Vou fazer questão de abrir o meu jogo para ver isso aqui direitinho. Vamos lá, que eu não tô louco da cabeça. Né? Eu tenho que lembrar de todos os nomes dessas coisas aí, pô. Isso é muito feio, pô. Plau, plau. Mas enfim, vamos aos outros. De suporte, cada vez que você dá um hit no adversário, com um termo de 4 segundos ou 10 segundos no caso. Não vou lembrar agora lá de cara. Mas você consegue aí, você concede gold até acho que 3 mil, se não me engano. Isso faz você acelerar bastante no early game, então é ótimo pra Cloud, ainda mais ele que fica pokeando à vontade. Beleza, abri aqui o jogo. Lembra que eu tô no celular aqui abrindo o jogo, tá? Então não vou mostrar pra vocês, depois qualquer coisa eu abro isso aí. Vamos aqui ao movimento de atirador. Isso, localizador de fraquezas. No caso, os ataques básicos têm 20% de chance de reduzir brevemente a velocidade de movimento do alvo em 90% e a velocidade de ataque em 50%. Pra One isso aqui é maravilhoso. Pra quebrar as pernas do Cloud aí, que literalmente farma a velocidade de ataque, esse emblema aí literalmente é counter oficial desse bonequinho aí, tá? O outro, no caso que eu tava falando, era o Electroflash. No caso, você ganha velocidade de movimento e ganha ainda regeneração de vida, né? Tipo um roubo de vida por efeito único. Mas, realmente, esse aqui é bem mais interessante quando é condizente a troca, assim, ainda mais no game que é uma, tem impressão. Ou então qualquer outro cara que apareça na frente dela, né? Ela vai quebrar as pernas menos magos intensificados. Do outro, Mago Assassino, né? Assassino de Mago. Mago Assassino, no caso. Padrão, Selva, ok. Selva muito forte. Acelera muito o jogo do pessoal. E aqui embaixo o padrão, né? Kaja veio com aquele situacional, já sabe o que vai morrer, né? Recomponha-se. Tempo de recarga de feitiço e tempo de morte reduzido. Enquanto o Luiz veio com essa maravilha aqui, que é a explosão compulsiva. Nesse caso, ele consegue ter clear wave logo de cara, muito dano de early game, então toda essa pressão é muito boa. Ok? Acho que eu falei de tudo. Dos outros aqui, né, de parte, né, como fazer parte da árvore, boa parte aqui é vitalidade. Né, vitalidade, deixa eu ver, dano. Né, bravura, aumenta dano físico. Deixa eu ver. Acho que é penetração, se não me engano, mas enfim. Oh, tô até perdendo o jogo aqui, tô louco da cabeça, vamos lá. Perdi a rotação inteira aqui depois da morte do cara. Vamos lá. Enfim, depois dessa rotação cedo, a gente já vê que aqui no mid, a galerinha tá afim, ó. Eles puxaram a rota e já estão rotacionando. Tem visão no caso do Liu aqui também, então eles querem fazer alguma brincadeirinha aqui pra estragar o jogo. Então tá na hora da OT, né, mostrar um pouco mais da sua ofensividade. Vamos lá. O Luiz apareceu, vai fazer esse roubo, tem mais ou menos um pouquinho dessa pressão. A Ivyzinha, coitada, foi pegar fora de posição ali, ó, gastou o ultimate, foi... Ai, ai, ai. Tá, vamos lá. Nesse momento de jogo, existem muitas pressões que podem acontecer. O Seng, no caso, deve ter suposto que a OT fez isso aqui, ó, no mapa, pra chegar. Mas ele não entendeu que, tipo assim, se eles tivessem feito isso, o Luiz já tava de olho mais ou menos, porque ele tava sob a pressão. Nessa moita aqui, ele tava nessa moita, literalmente, ele tava nessa moita, pra saber. E aí, no caso, eles acabaram cortando e ficaram na moita do vermelho. O Seng, no caso, existem 3 formas aqui, mais ou menos, dele chegar na Gold Lane. Existe a mais rápida, que é literalmente ele cortar o rio da mesma forma. Deixa eu até pintar de outra cor aqui pra vocês verem mais ou menos. Que literalmente ele cortar o rio aqui, que é a mais rápida.
a mais ou menos, que ele enfrenta mais ou menos um passeio pela selva mais safe, por assim dizer, né? Até chegar na moita de trás. Ou a mais tranquila, que ele literalmente pega da base, ou então ele pega dessa parte aqui que também é safe, e vai direto pra lane pela T2 andando. Ele optou pela mediana, pela segunda opção, o que não é ruim. Mas, com o tempo de jogo mais ou menos rolando até agora, e não mostrando aí a cara desses dois aqui, ele devia ter um pouco mais de malícia, no caso, pra saber que esses caras estavam ali esperando ele. Ainda mais pela ofensividade dos dois, né? Daí o que acontece? Valentina aplica um combo, Kaja também usa ultimate, o escudo salvou um pouquinho, mas aí veio a grande luta da OT. E a OT brilhou muito nesse momento, tá? Foi uma eliminação apenas, mas foi uma eliminação muito importante logo de cara, pra aliviar um pouquinho dessa pressão que eles estavam tomando e deixar o Furry com mais pressão, né? Com mais dano, no caso. Aqui já é uma loucura. Vamos ver. A Turtle já tá disponível, bota de CDR nas mãos, nos pés do Fury, né? O Gusta já tá chegando por ali, tem só ultimate, tem a... Vamos lá, pressão de jogo. Tem literalmente um Cloud ali. Luiz passou. Vamos de novo. Lá. Isso aqui já é interessante. Quando o King já tá surrando de todas as formas possíveis aqui o Liu, a gente vê uma mudança muito boa, que o Cloud já tá dando recal. Tá? Daqui, o Tekashi provavelmente já limpou a wave, não dá pra ver direito. Fez a troca ali com o Lapo. Ele já vai descer pra essa Turtle, enquanto o King tá trocando. O Cloud, já sabendo disso, já vai rotacionar. Ele dá B pra ir literalmente pra XP, trocar, fazer a inversão. Enquanto a One, se não me engano, daqui ela tá indo pra wave normal. Ou então pra lutar essa Turtle, porque ela pode fazer isso. Daí o que acontece? Ele faz a limpeza de wave aqui em cima. Deixa eu ver se eu te parar o mouse aqui, ó. Já tá dando recal. Olha lá, deu recal. Faz a inversão. Eles iam pro mid, no caso. O Tekashi ajuda a cleanar essa wave no mid. Faz essa pressão. E aí vem a entrada. A OT devia ter entregado porque eles já não tinham pessoas suficiente aqui. Porque literalmente são 5 pessoas da RRQ contra 4 deles porque o Cloud resolveu farmar. E o Tekashi já tá voltando pra literalmente tentar parar aquele... pra descascar ali a Gold Energy, no caso. Cara, daqui é o seguinte. O Maru acabou tentando gastar ali a ultimate e tal, é interessante. Mas ele não suprimiu o suficiente para levar o cara pra torre. O Furry, no caso, rouba a ultimate dele, um pouco tardia, no caso. Ou ele já usou? Já gastou aqui a ultimate, peraí. Olha lá. Roubou a ultimate dele. Mas sumiu a ultimate dele, é isso? Podia ter roubado essa ultimate e jogado o Luiz pra baixo daquela torre, né? E eles garantiriam, no caso, essa eliminação. Mas isso não aconteceu. Gastaram ali ultimate importante, no caso. Mas a pressão agora vai continuar nessa rota inferior. O Gusta, no caso, ele tem uma força muito grande. Mas lembrando que soldado nesse jogo, né, quebra um pouco mais essa situação. Mas vamos lá. Lembrando, Caçadora foi o primeiro item, no caso, como eu tinha falado do meninão aqui. Deixa eu ver o que mais aconteceu. Foi feito o livro, CDR, mais CDR ainda, mais um livro com dano mágico. Aqui, bota normal que já tinha feito, mas o livro tá fazendo praticamente a mesma build os dois. Daqui foi feita a bota do guerreiro de ambos os lados. Daqui vai sair... Sério? Ele não vai fazer machado sanguinário? Ou ele vai? Não, ele vai fazer. No caso, vai fazer o machado sanguinário, daqui tá se encaminhando mais ou menos da mesma forma. Fez a botinha, CDR... Fez a botinha não, desculpa. Fez a armadura aqui no caso. Garante mais CDR, provavelmente já vai vir o domínio de gelo pra parar esse Lapo logo de cara. O que mais? Fez o ceifeiro. O ceifeiro não, desculpa. A foice da corrosão com o primeiro item, padrão. Né? Ainda tem mais velocidade de ataque, tá chegando aqui no caso a caçadora de demônios, com essa build aqui. Aqui ele vai fazer uma radiante, que não é tão ruim assim, né? Mas pra quem ele tá enfrentando logo de cara, mas enfim. Vamos ver o que isso aqui vai trazer pra ele, ou então isso aqui é só, tipo... É só esse item aqui, esse aqui, né? Pra fazer o capacete do guardião. Vamos ver o que vai vir logo de cara. Daqui ainda tá tentando fazer o domínio de gelo. Mesma coisa desse lado, então tá tudo tranquilo. Ainda tá tudo normal, velho. Só pelo fato da Uma tá bem mais rápida nesse momento de jogo. Deixa eu dar uma olhada mais.
calma, respira, 300 de farm extra pra RRQ Akira nesse momento. E a gente vai se aproximando dos 6 minutos. Vamos lá. Ryu vai tentando uma entrada por ali, o Maru também, né? O Maru aquele que foi encontrado deitado no lago. E a gente vê o King por ali já fazendo o seu buff, andando calmo e posturado com esse Fredrin. Isso mesmo, fazendo a manutenção do Rio, perdão. Olha lá, isso aqui é complicado. Lembra que eu falei pra você, soldado não é interessante, vamos trocar? Isso aqui é um cara absurdo. Isso aqui é um dano muito forte. E essa ultimate acabou pegando, tá? Não sei como, mas pegou. Causa muito dano. Olha só o dano que o Gusta toma nesse momento. Isso aqui foi milagre, tá? Isso aqui é muito interessante de ver porque é o seguinte. Acabou tomando, né? Se não fosse o Luiz aqui, o Gusta tava morto, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas o Gusta tava muito morto aqui. Muito dano, questão de escudo, ele regenera o escudo rápido no caso, ele acerta as habilidades. Acaba estacando, leva muito controle de grupo, daí ele consegue mais uma vez o stack pra passiva dele e foge. Por isso que quando a gente fala de Gold Lane, eles precisam de 6 itens pra poder fazer trocação boa, né? Uma trocação interessante. O cara nem um item tem direito. Só fez uma build parcelada ali, da Casas Bahia. Ó, o King fez a Radiante, no caso. E ele conseguiu fazer isso tudo no Gusta, que já tem um item completo e tá chegando na Caçadora. Muito fofo, né? Mais pressão de jogo, lá em cima vai ter T1 também. Ele acaba givando, né? Porque ele poderia tomar o ultimate do Kaji, do Kufra. Machado sanguinário na mão do Hulk agora pra ter aquela resistência, né? Ter aquele sustain. E a gente vê agora o Luiz voltando, né? No modo role, no modo bolinha. Pra não tomar aquele dano, até porque ele acaba tendo um pouquinho mais de resistência. E olha aí, a M4 stacks, hein, Xandão? É isso mesmo, por ali os tanques da Thrones. Tank Thrones, rank de 2, the most damage taken per minute. Quem é Tank Thrones? É o nome de alguém aqui? Não. É um time? Eles são aí o segundo time que mais recebeu dano por minuto. Eles aguentam muito a pancada, é uma característica deles. E é interessante, porque eles são no top 2 e estão vivos no campeonato ainda. Normalmente quem apanha muito não fica muito tempo no torneio. Exato, meu querido. Não importa o quanto você bate, o quanto você aguenta apanhar. E olha o Maru por ali, Xangão já foi de base. Ele não aguentou apanhar muito não, já depenaram a galinha, a caída gira, Jequiti por ali tentando fazer alguma coisa. Olha o gato na deck. Ele tenta eliminação pra cima. A Luz tá vivo ainda, tá? Eita! Não, vamos analisar direitinho. Eu gosto de analisar essas coisas. É interessante, porque eles são no top 2 e estão vivos. Estão lá do top 2, top sei o que, eles já tinham pegado a Turtle, já mais ou menos quase metade da vida. O Tekashi, o Gusta, né? Eu vejo o Cláudio, pensei que era o Gusta, já. O Gado, no caso, sai da XP, consegue empurrar a wave. O Tekashi, no caso, perde um pouquinho desse tempo, porque ele tem que segurar essa wave aqui, senão a torre vai acabar sofrendo bastante. Por mais que a wave ia talvez segurar um pouco, mas ainda assim não é legal deixar. Aqui são 3 jogadores fazendo esse buff aqui, praticamente. Tem uma ideia aqui toda mostrando, no caso, sobre essa região aqui onde estão os jogadores. O Cláudio tá chegando também para fazer mais essa zona inteira aqui, sob pressão deles, né? E aqui tava encostado aqui todo o time da RRQ. Fora o Luiz, que estava num ótimo posicionamento aqui da mesma forma, para querer parar algum jogador aqui, né, realmente que possa aparecer. Só que isso só deixa, né, essa pressão dele. Só isso aqui que o Luiz tem como proteção, né? Essa região aqui, no caso, que ele conhece. Daqui pra cá, ele não viu nada. Tá vendo? Disso aqui pra cá, ele não tem noção. Então ele ficar nesse posicionamento aqui, ele não chega até aqui com facilidade, etc. Mas vamos lá. Ele acaba gastando, é visto aqui, mais ou menos parcelado, fora de posição. Toma o Terrify logo de cara. O Gusta da cara, viu que o Maru tava fora de posição, ele vai pra cima. Consegue o stack. Reseta. Gasta muito dano. No caso do Gusta, tem um ótimo posicionamento, ele sai. O Luiz acaba ficando ali pra cobrar, né, pra ser cobrado. Por mais que a Turtle acaba sendo do Brasil. Tá vendo aqui, ó. O Liu chegou agora. Vai dar uma barrigada. Gasta ultimate. Focam em cima do Luiz, lembra? Não, o Luiz tá aqui, ó. Tá tentando. Desse lado aqui, o Sen apareceu porque tava bugado em cima dele. E o King foi tentar ajudar e o Tekashi tava aqui do lado. Então, independente do que esse cara for fazer, ele vai tomar de qualquer jeito. Morreu. Lá embaixo, lembra que o Luiz tava ali com pouquíssima vida? Ele saiu. Brincando. Olha lá. Foi uma luta separada, mas foi uma luta boa.
porque realmente eles separaram de uma forma muito interessante, né? Foi aquela ideia de tipo assim, vamos deixar... Pera aí. Vamos lá. Essa separação ocorreu da seguinte forma. O soldado e o tanque estavam focando literalmente o suporte, né, logo de cara. O mago acabou sendo pego fora de posição, obviamente, e acabou sofrendo todo o dano do Seigen, que estava com a ultimate aberta. O gado viu isso e viu como oportunidade, mas o único problema é que literalmente o Tekashi já ligou o ultimate vindo com velocidade de movimento pra cá, e ninguém estava protegendo o gado, que era a principal função ali de dano. No caso, o Gusta viu a oportunidade em que ele não estava sendo focado de nenhuma forma, e tinha 2 caras batendo no tanque dele, e ele foi lá pra literalmente amassar esses jogadores. Olha lá. O Gusta tá literalmente parado batendo. O Gusta tá parado batendo nos caras. E quando eles finalmente perceberam que eles não conseguiriam matar o tanque, porque é o tanque, eles pegam esse abate e o Brasil fica mais tranquilo no jogo. Eles abrem a T1 na rota no meio, mais pressão de jogo pra eles, o que é bem interessante. Nessa luta o Sengen consegue fazer a vara da Rainha do Gelo. Proxy do King pra levar essa T2, lembrando, já são 7h29. Tá? A pressão de rota ainda, assim, é muito boa. A T2 não estava tão fortificada, se não me engano, então o Gusto estava com muito dano, porque acho que até os 8 minutos no caso de fortificação. E foram, cara, muitas torres aconteceram aqui, tá? Todas as T1s mais uma T2 da rota do Gold. Muito Gold. Quanto que a gente abriu aqui? Olha lá. O que era 200 de Gold de diferença naquela hora que a gente tinha falado agora, a gente vê 4.000 de ouro de diferença, né? Praticamente. Arredondando, no caso. É, meus queridos, a RRQ começa muito bem já esse mid-game. A gente vê nesse momento aí termização. Vamos ver. Olha ali a armadura agora. Não dá nada, né? O Cloud tá com o Golden Staff. Caçadora já tá na mão dele. Nossa, acabou de fechar o... Ah, acabou, né? Pausa aí, porque isso aqui, né? Ah, só tem 2 itens e tal. Aí quando eu vi agora, passou meio segundo e ela fechou o Vento da Natureza. 1-1 e seu Vento da Natureza, família. Isso aqui já tá ótimo. Pode lutar à vontade aqui, é uma, no caso. Sem medo ainda. King fez a Radiante e tava com a armadura de lâminas. Kufra ainda fazer, talvez... vai fazer a Atena. No caso, o Kufra. Tinha fechado a Vara da Rainha do Gelo, normal. Domínio de Gelo, no caso, o nosso querido Smilzong. Ataque de caça, foi outro ainda, itemização. Não pensei que ia fazer essa itemização, pensei que ele ia partir, talvez, por um... Machado Sanguinário, mas nem sei se na realidade o Zong tem que fazer Machado Sanguinário, né? Ele precisa mais de mobilidade mesmo pra caçar os caras. Do outro lado, Machado Sanguinário, padrão, já tinha falado disso. Vai fazer provavelmente daqui ou um ataque de caça, ou vai preferir fazer um Machado de Guerra, né? Mas não acontece. Já tá tudo de boa, velho. Domínio de gelo e tal, mas o Brasil já tá muito na frente. Esse jogo praticamente foi muito encaminhado pro Brasil. E a bota de resistência física, fecha imune agora por ali o Gusta. Um item importantíssimo pra ele lidar muito bem aí com o Hulk, com o gado. A gente vê aí o King mandando ali o emoji da RRQ. Fofo. É quase 4K de vantagem. Luiz chega por um lado. Eles querem essa torre superior. E Clear da T2. King fazendo proxy pressão. King brincou. King brincou muito aí. Mas essa brincadeira dele rendeu a T2 no top, então... Ok, mas não precisava disso. Tá vendo? 2 segundos pro Lorde. Isso aqui foi emocionado, valeu. Lembra que ele mostrou aqui o ícone da RQ? Pra mim, é que nem eu falo com o do Vaguinho fazendo dança do recal. É a mesma coisa, não tem necessidade. Isso aqui não tem necessidade de fazer. Mas cada um joga como quer. Não vou falar pra ele não jogar assim. Tá no jogo é pra usar, né? Então, mas eu particularmente não gosto. Isso aqui é provocação, não é legal. Meu ponto de vista. Ele vê essa pressão toda, eles querem fazer essa T2, mas tem uma clear muito bom, né? O caso Maru e o Hulk. Daí o King dá a cara pra fazer proxy, praticamente, né? Chamar essa atenção e tal. Mas ele deu a cara pra cima de um Akai, né? Que literalmente deu uma ótima ultimate naquelas, né? Era pra levar pra T3 ali. Mas ele leva de qualquer forma pra T3 no mid. Faz essa pressão. O Tekashi acaba indo em ultimate, mas eles levam a T2. Isso é muito bom. Só que olha esse tempo aqui de canto. O Chris e o Holly até comentaram. Faltando 2 segundos pra esse Lorde nascer. Em outros casos, em outros jogos, isso aqui podia ser a receita final pro Brasil perder pra OT. Ou então, tipo, se eles fizessem isso... Eles não fariam isso na cara de uma blacklist, entendeu? Por isso que eu falo que eles não deviam ter feito isso na OT. Tipo assim... Isso aqui é surreal.
Daí eles ainda tentam lutar, né? Uma luta literalmente 5x4, mas eles não têm essa pressão toda, eles ainda têm medo, obviamente, porque ainda tem o Tekashi e o Luiz como frontline, o que é muito interessante. Mas eles deveriam aproveitar melhor a questão desse Lorde. Eu também espero que eles não aproveitem aí que tá sem o jungler pra fazer esse objetivo. A gente vê o Mara... No final eles tentam cleanar. Até aqui a T1, né? Tá quase chegando a wave, no caso, o que é muito bom. Eles não tinham cleanado o mid, eles estavam fazendo o clean agora no top, né, na XP. Daí eles não têm esse tempo todo, King voltou em 2 segundos praticamente, já tá vivo de novo, então eles já perderam literalmente o tempo de fazer esse objetivo. Então, força. Nosso King já tá voltando pra briga. O Luiz viu tudo. Já temos 5x5 de novo, o OT não conseguiu aproveitar e a eliminação em cima do Frederick, então tá tranquilo. Não precisava ter dado aquela pressão ali, eu sei que a T2 era bem interessante, Sim. mas aí ficou um pouquinho avançado o King e o Akai tem essa capacidade, né, de virar muito rapidamente na backline. Ele dá a barrigada com a dança do furacão na sequência por ali, e aí, meu amigo, é abraço, fica muito difícil de sair. E se às vezes ele não prende na parede, ainda afasta muitos companheiros aí do seu adversário, então acaba realmente sendo um problema. Vamos ver. O Luizão pega a informação, o já iniciou o Lorde. O Brasil vai... Ó, a pressão do bot lá já mudou. Tira ele pra fora da base. Porque ele tocou a torre chegou na wave, se não me engano. Não tem pressão de wave. No mid ainda tá tentando limpar. E a XP tentou, né? Ó. 2K por ali, tá tranquilo. E eu gosto quando eu faço besteira, né? Olha lá em cima. E daqui foi simples. No caso, o Tekashi sabia mais ou menos, porque o Luiz tinha dado a informação que tinha gente na moita, né, obviamente. Daqui o King já parte direto pro Lorde, já é interessante. O Liu, no caso, abre uma ultimate muito boa pra tentar fazer pressão no Tekashi, mas teve um grande problema aqui sobre sinergia. Por quê? Vejam as bolinhas verdes aqui, ok? Inicialmente do Liu e depois do Mara. Exato. Vamos lá. Tá nos 22K por Abriu. Os dois gastaram ultimate ao mesmo tempo. Os dois gastaram duas ultimates importantes na mesma pessoa, no Tekashi. Essa foi... Tá vendo que ele tá tremendo aqui? Ele tá bugando. Não tem por que ele fazer isso. Daqui o Segen já abre uma ótima ultimate, trava aqui a condição deles de fazer qualquer coisa praticamente. Mas eles acabaram tendo aí uma pressão um pouco estranha até mesmo sobre esse foco direto do Tekashi. Tekashi, por outro lado, tentou e saiu vivaço. Tá bom? E o time brasileiro brincou aqui. Por conta desse problemático posicionamento deles aqui, eles literalmente ficaram na moita inteira, tomando a ultimate da Ivy, o Furry ainda tava chegando, eles não estavam ali. E aí veio uma ótima benção do Luiz, no caso, que fez ali pro seu time, no caso, e ele chegar na velocidade de movimento, pra fazer essa play aqui, ó. E o Gado... Ah, pra quem não entendeu aqui, o Gado não tomou a ultimate do Luiz porque ele tem o Purificar, tá? Tá vendo? Ele só deu Purificar e saiu andando. Enfim. E essa foi literalmente a luta mais tranquila do Brasil. Perdidaço, velho. Erro de posicionamento e, assim, erro de comunicação. Essa é a palavra-chave no que aconteceu aqui, pelo menos pelo OT. E ótima passagem também do Brasil de ter essa leitura de correr atrás pra salvar o Tekashi. Segen ainda assim fez uma ótima ultimate. Luiz ainda tem uma ótima visão. E aí, acabou, né? Xadrez. Caiu o primeiro, vai cair o resto. Ele consegue bater no adversário e também na torre, quase Super Minions. Os Minions ainda bateram por ali, o time da UT tentou segurar e o Lorde foi feito. Da parte superior, mas a T2, essa vai pro chão, Rolly. Vai pro chão e vai o Blue também da UT. Lembrando que a T1 aqui, lembra sobre aquela questão de pressão que a gente tinha comentado? Então, a Wave veio, bateu na torre, voltou, bateu na torre, voltou de novo e quebrou essa T3. Oh, desculpa, no caso quebrou essa T1. Vou perdendo qualquer coisa até os buffs. O Selvis me salva nesse momento. Lorde vindo pela parte superior e é um Lorde. O gigante acordou porque é um Lorde brasileiro, Xangão. O King fazendo proxy enquanto o Tekashi já tinha limpado a wave ali, logo no começo. E agora é pressão. Aquela T3 já quebrou, praticamente. Só do Lorde aparecer ali já sabe o que vai acontecer. Eles nem precisam ter essa condição de realmente ir lá, juntar com o Lorde pra realmente ajudar na torre. Luiz faz pressão, já liga a benção, né?
privado, meu pai nesse momento Vamos ver. desapareceu. E a gente vê os jogadores já por ali, Xangão. Vai vir uma treta, estou sentindo uma treta. O Lorde vai vindo, é pressão nas 3 rotas. Lembrando que só foi só a primeira wave, tá vindo a segunda. O Lorde avança, o Gado tenta Pronto. segurar, mas é tarde demais, são Supermans na parte superior. Agora eles têm que limpar o Lorde Ele sabe que tá o mais rápido possível. Ó, pressão. Tekashi abre essa pressão pra eles levarem essa T3. Muito bom, muito interessante. Mais uma pressão, no caso ele já volta, ganha essa força. Tem a T3 do bot. E tá ótimo. Daqui é tranquilo. Se eles conseguissem um pick-off aqui, eles já acabavam com o jogo. O engage do Akai foi virado pelo engage do Seigen, né? Da Ivy. Abriu um ótimo zoneamento ali. Lembra que eu falei sobre zoneamento da Ivy? Então é isso. É a força. E aí é esperar o próximo minuto e fazer a mesma coisa, dessa vez batendo no cristal. Falta 1 minuto e 20 pro próximo Lorde. É hora de respirar e também de olhar o Tranquilo. até esse momento, Rory. É isso, a gente olha. Itemização normal até, mano. O Imortal feito pelo Fredrin, no caso, do King. E ele não fez capacete do Guardião, tá? É interessante essa build. E o Zong com Oráculo ainda. Também, tranquilo. Vai fazer Atena, provavelmente. Não, ele fez Peito Bruto. Interessante, interessante. Tem que abusado. Olha só, velho. Que linda jogada. O King chama a atenção aqui de canto. No caso, olha só, o Kufa do Luiz já tinha ativado a Benção, no caso. Tá aqui puxando aqui o elástico até agora. Ele entra, vai. Gastou essa play aqui. Vocês aprendem com o Luninha, tá? O Luna já falou como é que faz essa play. Segura a primeira, puxou. No meio do caminho, gasta um flash, estende a duração do alcance, na realidade, não, cara, da habilidade. Levantou dos jogadores, já gastou ultimate, castou na parede e perfeito. Isso foi lindo de ver. Tekashi acaba caindo, mas no final é só focar o cristal. E eu gosto muito da camaria do Cabral. Olha lá. Muito tranquilo. Parece uma pessoa famosa. O Cabral aqui parece aqueles cara famoso. Ou então parece que é aqueles cara virado que não tem nem força pra fazer, pra, tipo, expressar uma condição, tá ligado? Mas pra aqui ele tá, tipo, ele é muito calmo. Isso é muito bom. Olha lá, dá até tchauzinho e tal, sabe, dever cumprido dele aí e tal. Eu não sei se isso aqui, eu acho que essa aqui era a tradutora deles, eu acho. Ou então era responsável por eles da Reiki, eu não sei. Eu acho que é a tradutora. Olha lá, suave, pô. Olha lá, os meninos tranquilos, pô. E a galera pronta pra quebrar o palco ali, né? Para, eu não acredito que esse homem aqui não participou em nenhum jogo, cara. Eu tava muito na esperança de que pelo menos o Cabral ia deixar ele participar de um jogo, cara. Juro pra vocês. Tá de brincadeira, né, velho? Mas eu queria ver ele jogar, ter essa experiência maior. Acho que foi isso, né? Deixa eu ver. De itemização foi tranquilo, né? Literalmente aqui. Foi um 14-3 limpo do Brasil. Né? 3 ali sob condição, acho que foi tudo. Foi pick-off, no caso, que a OT conseguiu. Aquele pick-off no vermelho, em cima do Seigen. Foi, no caso, a morte do King, que ele ficou dando o emote. E o Tekashi, eu não lembro onde o Tekashi morreu. Foi na luta da Turtle? Acho que foi numa luta da Turtle, não lembro agora. Ah, não, na realidade, desculpa. Mentira, minto. Essa última morte dele foi quando ele deu dive no cristal dos caras. E aí ele morreu, mas não foi pick-off, né? Ele só literalmente foi abusado. Foram literalmente essas 3 mortes do jogo. 9-2 em questão de torres. 1 Lorde Brasil, 2 Turtles e contra uma Turtle. 8 buffs vermelhos contra 5. 7 azuis contra 5. Muito tranquilo o Brasil. Deixa eu ver aqui. Gosto dessas tabelas, são muito bonitas pra mim. Mas eu não pude analisá-las pessoalmente, mas vamos lá. 100% de participação Furry, mas ainda assim eu senti ele bastante recuado depois que ele perdeu a pressão de game. 93% do Seigen, jogou bastante. Jogou muito. O Aman ainda assim 79, pra uma condição de carry, diferente ali do Gado que teve 67. Dano causado 140 mil, é bem interessante. Dano recebido 200 mil contra 234. Lembrando que a questão dos danos recebidos é muito mais sobre... É uma soma total, não só do que você apanhou sobre o dano causado aos seus adversários, mas também sobre o dano que você acabou recebendo sobre lords, minions, torres, fontes e etc. Dano a torres é 40 mil contra 4.300, deixa eu mudar a cor.
E aí a cura total foi um 219 a 102, que eu não entendi porque isso aqui é frag. Então. Se você aí no chat me ajudar a entender isso aqui, eu agradeço. Porque esse 219 e 102 aqui eu não entendi nada sobre questão de cura, mas obviamente que o Brasil teve mais, né? Fredrin, naturalmente, Luiz com passiva, Tekashi com questão de cura, né? E o Gusta ainda que fez a itemização da mesma forma e tinha também, lembrando, os emblemas. E é isso, parte para os melhores momentos, né? Mas praticamente foi essa a análise aí no caso. Deixa eu ver. Ah não, tem o hit, né? Tem isso aqui que eu acho maravilhoso, velho. Olha isso aqui. Mapa de calor. Isso aqui foi bem interessante na realidade. Foi dos primeiros 5 segundos de jogo até os 5 minutos e 5. Para essa questão de rota de selva, é bem interessante porque é o seguinte, ele começa saindo pela base, faz o seu buff vermelho, como foi natural. Lembra que eu falei que enquanto ele estava fazendo, chegando aqui nesse buff azul, o Akai já tinha feito vermelho, a Ursa já estava partindo pro buff, então. Praticamente essa é a ideia normal que a gente tem sobre essa diferença de buffs aqui. Então, a gente sabe que ele focou bastante sobre questão de Turtle, tá? Lembra que eles puxam a Turtle naturalmente para sua base, ó, tá vendo o mapa de calor aqui, ó? Mesma condição. Daqui no caso foi questão de luta também, mas puxou a Turtle para baixo da mesma forma. Muita zoneamento no buff vermelho, por quê? Porque é um Fredrin. Fredrin não precisa. Desculpa. Fredrin não precisa naturalmente de um buff azul, né? CDR é bom pra ele, mas quer dizer, tipo, a força que o buff azul dá pra ele não é pra tanto, é mais pra XP mesmo, porque realmente a condição mais importante de ofensividade dele é o vermelho. E lembrando que aqui na Gold Lane é a questão do proxy, tá? Que ele ajudou bastante também, no caso, o Gusta para levar essa torre e outras condições. De resto, é só limpeza mesmo, e foi raras as ocasiões que ele realmente apareceu, no máximo aqui para quem tá, né, aparecer, dar um gankzinho lá, mas não aconteceu no XP. E, ladies and gentlemen, fica por isso. Não vai postar mais nada, né? Não, foi literalmente isso. E essa foi a minha análise e uma breve introdução aí sobre o que eu espero que possa acontecer ou não aí. Né, os meninos acabaram realmente... É algo muito incomum você sair do seu país para representar representar o seu país de outro lugar, com coisas que você, com culturas diferentes, experiências diferentes, comidas diferentes, tipo, tudo que possa acontecer. Então, eu tô do lado desses caras, não é uma coisa muito fácil, a gente tá aqui de fora fala muita besteira, mas não sabe o que eles estão passando. Ainda mais porque boa parte desse jogo aqui não é só a condição mental, né? Do que eu tô falando assim, sobre o que fazer dentro de jogo, é mais uma questão psicológica. Se a gente já entra sem estar bem no jogo, a gente já, tipo, perde por tabela. Então, fiquem bem, tratem da cabeça de vocês. Deem forças a esses meninos, eu espero muito que eles ainda continuem com esse patrocínio da RR, que eles são muito mais que merecedores do que isso. Mas isso não somos nós que decidimos, né? Muito menos eu. Então, muito obrigado a você que nos assistiu até agora. E eu vejo se eu faço o segundo jogo desse aqui, ou então você pode deixar aí abaixo, no caso, nos comentários, se você quiser ver outro jogo, ok? Se você quer outro jogo para fazer análise. Beleza, meus lindos? Muito obrigado, beijão e até a próxima.